Fala galera, fala minha família, uma excelente noite para vocês que estão aí na luta, assim como a gente, e olha a minha responsabilidade, ter que dar uma aula de física, de exatas depois do PIU, tem que manter o nível, né? Então, por favor, me ajudem com isso. Tava vendo os comentários da galera com hashtag aumento pro grego, essa é a hashtag mais importante do dia hoje, da noite, na verdade. Vamos falar sobre tudo aquilo que pode ser cobrado no Enem dessa parte da física que é a cinemática. Veja, cinemática é presença quase que garantida numa prova do Enem. Então a gente espera muito que tenha uma questão envolvendo cinemática. A galera já tá mandando beijo, por favor, coloca vírgula ali no meio, senão eu posso interpretar mal, né? Então, um grande abraço para vocês, que tenhamos uma noite produtiva e esclarecedora. Tranquilo, por favor, venham comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa revisão de cinemática. E, antes que eu me esqueça, amanhã, também conhecido como terça-feira, às 13h30, vai ter mais um aulão comigo aqui, certo? A gente vai falar sobre eletrodinâmica, outro tema de grande importância para o Enem. Tamo tranquilo? Beijão do grego para todo mundo que tá aí. Vamos lá, bora lá, sem mais enrolação. Primeira coisa, se eu falo de cinemática, a cinemática é aquela parte da física, da mecânica, que descreve os movimentos. Não se preocupa com as causas, mas e sim em descrever o movimento, o tipo de movimento que a gente está falando. Portanto, o conceito de trajetória é um dos conceitos mais importantes no que diz respeito à cinemática. Aqui tem lá um míssil, é uma imagem que eu gosto muito, porque esse míssil deixa um rastro por onde ele passa. Então você sabe exatamente o formato dessa trajetória. Certo? Opa! Muito cuidado! Esse é o formato da trajetória desse míssil para quem está vendo daqui, de frente, como nós, como a pessoa que fotografou essa bela imagem. Tá? Talvez não seja tão bela para a pessoa que vai ser o destinatário desse míssil, mas para quem fotografou foi uma bela imagem. Agora, se uma pessoa estiver num outro lugar, provavelmente ela vai tirar uma foto desse mesmo míssil e não vai ver essa trajetória desse mesmo jeito. Por quê? Porque a trajetória depende do conceito mais importante da cinemática, que é o conceito de referencial. Depende do ponto de referência. Por exemplo, no lugar onde esse míssil caiu, se tivesse uma pessoa com a máquina fotográfica fotografando, ela não veria exatamente esse arco de parábola que a gente está vendo, porque as trajetórias dependem de referenciais. Beleza? Vamos ver alguns exemplinhos aqui, ó. Esse é outro exemplo que eu gosto muito. Você vê aqui uma mão, uma pessoa segurando com o dedinho uma bexiga, um balão cheio de água. Aí ela vai lá e solta o balão. Quando ela solta o balão, a câmera filmando, dá para ver que o balão cai retinho. A mão dela continua aqui, o balão vai descendo, pá, bate no chão. Você reparou isso? Você percebeu isso? Ou seja, qual foi a trajetória desse balão? Ah, Grego, foi uma reta para baixo. É óbvio que foi uma reta. Sim, foi uma reta do ponto de vista dele, que está olhando daqui, de cima. Agora imagina, quem estava filmando era esse rapaz aqui, ó. Essa é a mão soltando o balão, dentro de um carro. Agora tem alguém filmando aqui de fora, parado na rua, enquanto o carro passa. Será que ele vai ver uma trajetória reta também para baixo? É claro que não. Dá uma olhada. Olha o formato da trajetória do ponto de vista de quem está filmando daqui. O balão começa a cair daqui, vai descendo, se borracha no chão aqui, ó. Ele vê eu fiz um desenho meio torto ali, mas é um arco de parábola do ponto de vista de quem está daqui filmando. É o mesmo balão caindo. Você vê que à medida que o balão, ele solta o balão aqui, o balão vem caindo e bate aqui no chão. Mas está sempre embaixo da mão dele. Quando a mão dele estava aqui, o balão estava por aqui. Quando a mão dele estava aqui, o balão estava por aqui. Então, essa imagem, esse vídeo, na verdade, representa muito bem um dos exemplos mais famosos nos livros de física, que é aquele avião soltando um míssil.
Do ponto de vista de quem está no avião, é uma reta para baixo. Mas do ponto de vista de quem está olhando, é um arco de parábola, certo? Trajetórias dependem dos referenciais. Isso por si só já pode ser uma questão do nosso Enem. Ó, um outro exemplo um pouquinho mais elaborado. A Lua ao redor da Terra. Qual o formato da trajetória da Lua ao redor da Terra? Qual seria esse formato? Vamos ver? Bom, do ponto de vista da Terra, a câmera está fixa na Terra, ó. É uma elipse, mas é quase um círculo. Agora fixa a câmera no Sol. Bom, como a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra, olha como é que fica esse formato. Olha que formato diferente daquele quase círculo que a gente vê daqui da Terra. Entende? Mudou o referencial, muda imediatamente o formato da trajetória. Afinal, a trajetória de um móvel está aqui em destaque. A trajetória de um móvel é um conceito relativo, porque depende do referencial, assim como o conceito de movimento e repouso. Eu estou em movimento agora, eu estou em repouso. Depende obviamente de um referencial, de um ponto de referência. Fechado, galera, fechado. E só um comentário, a trajetória da Lua em torno da Terra, assim como da Terra em torno do Sol, são trajetórias elípticas, tá? O formato é uma elipse. É que o caso da Lua ao redor da Terra é uma elipse de uma excentricidade muito pequena. Então ela é quase uma circunferência, quase. Certo? Seria uma elipse mais arredondada, quase um círculo. No caso da Terra em torno do Sol, já não é mais tão arredondado assim, é um pouquinho mais alongado. Pouquinho, mas é mais alongado. Mas não deixa de ser elipses, beleza? Essa é uma lei de Kepler, inclusive. Vamos lá. Velocidade escalar média. Estou falando de cinemática, claro, estou descrevendo movimentos, eu tenho que pensar no conceito de velocidade. O que seria uma velocidade escalar média? Bom, quando eu falo em velocidade escalar, significa que eu não estou preocupado com o caráter vetorial dessa velocidade. Porque a velocidade é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Mas normalmente, os problemas do Enem, normalmente pensam na velocidade somente no módulo dela, ou seja, de forma escalar, sem se preocupar com o caráter vetorial, com ângulos. É muito raro aparecer uma questão no Enem que envolva ângulos. Normalmente são questões diretas, que envolvem velocidade escalar. E quando a gente fala no conceito de velocidade média, significa que eu tenho uma ideia do movimento como um todo. Mas eu não sei como é que foi a velocidade a cada instante. Para calcular uma velocidade média, eu vou pegar um ΔS. Lembra o que significa um delta? Final menos inicial. Então, ΔS seria a posição final menos a posição inicial. Por exemplo, imagina um móvel que começou aqui do 0 e se moveu até o 30 metros. Por exemplo, essa foi a posição final, S. Essa foi a posição inicial, S0. Então, o ΔS, que é o deslocamento escalar, é a posição final, 30, menos a posição inicial, que é o 0. 30 menos 0 dá 30. Então, você teria 30 metros. E aí você vê quanto tempo levou para ele fazer esse percurso. Vamos supor que ele levou 10 segundos, tá? Então, seriam 30 metros em 10 segundos. Vai te dar uma velocidade média. 30 dividido por 10 dá 3. Metro dividido por segundo, metros por segundo. Essa foi a velocidade média dele. O que não quer dizer que ele esteve o tempo inteiro nessa velocidade, eu não sei. Quando a gente calcula uma velocidade média, pode ter que ele tenha aumentado a velocidade em alguns instantes, diminuído em outros, eu não sei. Eu sei que a média foi de 3 metros por segundo, certo? E ΔS sobre ΔT, e no sistema internacional, metro por segundo, tá? Ou metro vezes segundo na menos 1, o que dá no mesmo. Mas, como eu disse, isso é uma velocidade média. A velocidade a cada instante pode ter mudado. E se a velocidade a cada instante mudou, existe o conceito de velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? A cada instante. A velocidade média te dá uma ideia global do percurso. A velocidade instantânea é a cada instante.
Por exemplo, nesse momento, esse caminhão está com uma velocidade de 49 km por hora. Provavelmente essa não vai ser a velocidade média dele, mas essa é a velocidade nesse instante. Tranquilo? Esse é o conceito de velocidade instantânea. E aí, minha galera? Tão tranquilo? Tá tudo bem? Isso, ó, a Letícia falou like. Vamos lá, dedo no like para valorizar o trabalho do profissional da educação aqui. Vai lá, eu quero ver os likes aumentando, hein? Quero ver os likes subindo. Vamos lá, galera, conto com vocês. Agora, olha só. Saiu daqui o Enem. Como é que o Enem cobra isso? Vamos dar uma olhada. Antes das lombadas eletrônicas, olha que questão legal. Eram pintadas faixas nas ruas para o controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. Eu já fui multado dessa forma, certo? Meu pai, como todo grego, tinha uma loja e eu fui de carro de Santa Catarina, de Brusque, que era onde eu morava, em Santa Catarina, até São Paulo, interior de São Paulo. Alguém aí mora em Ibitinga, Itápolis, aquela região dos bordados. Eu fui comprar bordados lá para levar de volta para Santa Catarina. E na ida, eu lembro que eu vi uma bola branca pintada no asfalto. Nem dei bola, eu estava querendo chegar rápido. Um ninho, um no mili que eu tinha, estava bem... Daqui a pouco lá na frente uma outra bola. Passei por ela, passei pelas duas. Desci, quando eu subi, cheguei lá em cima, o policial encosta. A sua velocidade era de 108 km por hora, você está multado, o limite era 80. Como é que você sabe disso? Aí ele mostrou, né? Eu fiz ele me mostrar. Aí ele falou, ó, tá vendo aqui? De onde ele estava, ele tinha uma visão das duas bolinhas pintadas no asfalto. Quando eu passava pela primeira, ele zerava o cronômetro. Quando o carro passa pela segunda, ele para. Aí ele olhava numa tabela, claro, não dava tempo de fazer a conta, ele via numa tabela e dizia qual era a velocidade da pessoa. E eu levei uma multa por isso, então eu conheço isso aqui. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros do operador, certo? O erro na hora de zerar o cronômetro, de parar, entende? Sempre tem um erro da pessoa. A distância entre os sensores é de 2 metros. Eu preciso dessa informação. Então, ΔS é a distância 2 metros. Está aqui, ó. E o tempo é medido por um circuito eletrônico, não é mais uma pessoa com um cronômetro na mão. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Bom, ele me deu o ΔS, 2 metros, e me deu a velocidade desse veículo, que é 40 km por hora, beleza? E quer saber o tempo. Então, se você tem ΔS, velocidade, quer saber o tempo, poxa, o conceito de velocidade média se aplica aqui, tá? Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Portanto, o meu tempo, que é o que ele quer saber, vai ser o ΔS, vou passar o tempo multiplicando, vou trazer a velocidade média dividindo, e eu nem vou colocar velocidade média, tá? Porque um trecho muito curto é velocidade instantânea, vou colocar velocidade. E aí vai, o ΔS foi de 2 metros. Só que aqui eu tenho um problema, porque a velocidade que ele me deu a velocidade em quilômetros por hora. Eu não posso misturar quilômetros por hora com metros. Você se lembra como é que se divide? Como é que se divide? Como é que se transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Você divide por 3,6. Então vai ficar 40 dividido por 3,6. Então veja, 2 metros, 40 dividido por 3,6, agora já está em metro por segundo, porque eu dividi por 3,6. Lembra como é que a gente resolve quando tem uma fração e outra fração no denominador? Número dividido por uma fração? Você mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ficar 2 vezes 3,6 dividido por 40. E aí você vai resolver outro problema. Simplifica por 2 fica 1, simplifica por 2 fica 20. Então vai ser 3,6 dividido por 20. 3,6
dividido por 20, tira esse zerinho aqui, né? Igual as casas decimais, aumenta um zero ali. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver. Não dá para dividir. 0, aumenta um zero. Agora dá 1. 200 sobra 160, como eu já baixei o zero. Já coloquei a vírgula, 1.600, 8, 0. 8 vezes 200, 1.600, 0. Então, 0,18. Nossa resposta, letra C, 0,18. Uma resposta tranquila. Beleza, tamo bem, tamo tranquilo. A galera tá dizendo que tá em nível raso. Vamos melhorar isso aqui então. Aceleração escalar média. Qual é a ideia de aceleração? Guilherme perguntou por que 3,6? Porque é assim que a gente converte de quilômetros por hora para metros por segundo. Divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Beleza? Tão tranquilo? Tamo bem? Tamo bem? Converter de quilômetros por hora para metro por segundo, exatamente. Vamos lá, sequência então. O que é uma aceleração? É quando você tem variação de velocidade no tempo. Sempre que há uma aceleração, é porque a velocidade variou. Ou em módulo, né, quando você tem uma aceleração escalar, ou em direção. Lembra que no movimento circular tem aceleração centrípeta. É uma variação de velocidade também, então é uma aceleração também. Fechado? Tá. Aceleração é a razão entre ΔV e o ΔT. Está aqui a fórmula para aceleração média. Variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Lembra que delta é um conceito clássico, final menos inicial. É sempre assim que a coisa vai funcionar. Tá? E qual é a unidade? Bom, a velocidade vai estar em metros por segundo. O tempo vai estar em segundo. Metro por segundo dividido por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Ou ainda, metro vezes segundo na menos 2. Lembra que dá no mesmo. É a mesma coisa. O expoente negativo significa que isso está embaixo da fração. Beleza? Tamo tranquilo, tamo legal. Aqui, a Thaís falou, essa plataforma só tem professor bom. Jubi arrasou. Arrasou. Certo? Eu me esforço para me manter no nível dos coleguinhas, porque os coleguinhas são muito bons. Vamos lá. Conceito de aceleração é esse. Estadual de Ponta Grossa, rapidinho. Sobre os conceitos físicos envolvidos na cinemática, assinale o que for correto. Um jogador de futebol que desenvolve uma velocidade média de 8 metros por segundo em 90 minutos de jogo percorrerá uma distância de 720 metros. Bom, vamos ver. Eu sei a velocidade média e sei o tempo. Bom, eu calculo a distância. Afinal, velocidade média é distância dividido por tempo. Portanto, como eu quero calcular a distância, é a distância que eu quero calcular, não é? Então a distância, ΔS, o deslocamento escalar, vai ser a velocidade média vezes o tempo. Então ΔS vai ser quanto? Velocidade média dele era 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Vezes o tempo. E aí no tempo está a sacanagem dessa questão. Você já percebeu a sacanagem? Ele te deu aqui 90 minutos. Algumas pessoas vão lá, vão se apavorar e vão multiplicar por 90. 8 vezes 90 dá 720. E aí algumas pessoas podem marcar como verdadeiro. Toma cuidado. Aqui está em 90 minutos. Aqui está em metros por segundo. Então, na verdade, não é 90. É 90 vezes 60 o tempo. O que vai dar 540. 540 vezes 8 não é 720. É diferente de 720 metros. Não precisa nem fazer a conta para perceber que essa afirmativa é falsa. Tamo tranquilo? Tamo bem. Tamo bem. Vamos lá, hein? Os likes quase dobraram. Isso aí, minha galera. Mas continua metendo o dedo no like. Continua. Valorizar o trabalho dos profissionais de educação que, como vocês mesmos sabem, são muito bons. São extremamente esforçados. Se a velocidade de um carro varia de 0 a 20 metros por segundo em um intervalo de tempo de 5 segundos,
pode-se concluir que sua aceleração escalar média foi de 4 metros por segundo ao quadrado? Bom, a aceleração média. Conceito de aceleração média. ΔV sobre ΔT. Esse é o conceito de aceleração média. Então vamos lá. Aceleração média. Variação de velocidade. É a velocidade final, 20, menos a inicial, que era 0. 20 menos 0 é 20. Então, 20 metros por segundo, dividido pelo ΔT. O ΔT foi de 5 segundos. 5 segundos. 20 dividido por 5 dá 4. Metro por segundo dividido por segundo é metro por segundo ao quadrado. Ou ainda, como o Enem gosta muito, metro vezes segundo na menos 2. O que dá no mesmo, certo? Repito, metro por segundo ao quadrado ou metro vezes segundo na menos 2 dá no mesmo. Fechado? Então essa aqui, verdadeira. Terceira, o movimento é sempre relativo. Ele existe ou não em relação a um determinado referencial. Sim, é a ideia de referencial, conceito mais importante da cinemática. Velocidade, movimento repouso, formato de trajetória, todos eles dependem de um referencial. Portanto, verdadeiríssima. Vou colocar um V grande aqui, porque ela é verdadeiríssima. Assim a gente fecha o gabarito dessa questão. Falsa, verdadeira e verdadeira. Beleza, minhas crianças. Deixa eu ver aqui. Laís, o deus grego. Laís. Galera, vai lá. Ninguém me respondeu. Alguém aí daquela região de São Paulo, do interior ali, Bauru, Ibitinga, Itápolis, certo? A cidade de Itápolis, poxa, é uma cidade que eu gosto muito, tenho muitos amigos em Itápolis. Tietê, que é ali por perto também. Vamos lá. Movimento circular e uniforme. Poxa, agora nós já temos trajetórias que não são retilíneas. Quando a gente tem movimentos circulares, para focar no Enem, basicamente esses dois conceitos aqui, o conceito de período e o conceito de frequência, resolvem praticamente tudo que a gente precisa para o Enem. Lembra o que é período e o que é frequência? Período é um intervalo de tempo. Então, quando a gente fala num período, estamos falando em um tempo. Tá, mas é tempo para quê, grego? Para completar um ciclo. No caso do movimento circular, para completar uma volta, certo? Como é um tempo, é claro que a unidade no sistema internacional é o segundo. Tempo se mede em segundo no sistema internacional. O que é frequência? É o número de voltas num certo tempo. Então, 10 voltas por segundo, 20 voltas por segundo. Então, a unidade de frequência é o por segundo. Por segundo, nós chamamos de hertz. Então, cada vez que você ouve lá uma frequência de 20 hertz, são 20 voltas por segundo. Hertz é a mesma coisa que por segundo, ou segundo na menos 1. E claro, como o período é um tempo dado em segundos, e frequência é o número de voltas de um certo tempo, dado em por segundo, são grandezas inversas. Uma é o inverso da outra. Por exemplo, imagina essas duas esferinhas aqui girando em trajetórias circulares. A de amor, B de baixinho. Se eu colocar aqui para você o período da esferinha A e o período da esferinha B, qual o sinal que encaixa melhor aqui? Maior, menor ou igual? Não é igual, tá? Vou dar um spoiler. Não é igual. Frequência do A e frequência do B. Maior, menor ou igual? E de novo, não é igual. Qual seria a resposta? Manda lá para mim, deixa eu ver. Jaboatão dos Guararapes. Eu conheço muito do Brasil, tá? Eu conheço Jaboatão também. Vila Velha no Espírito Santo eu conheço só. Vitória, Praia da Costa. Na Praia da Costa era onde eu ia vender. Eu era camelô, era mascate. Nessa época eu morava em Minas Gerais, na cidade da Vale do Rio Doce, o governador Valadares pegava o trem e ia lá para Vitória, que é a praia dos valadarenses. Agora olha só, aqui ó, período e frequência.
Quando eu falo em período, vai. Período do A é menor que o do B? Bom, o que é período? Período é o tempo que leva para completar uma volta. O A leva um tempo menor, é mais rápido. O B leva um tempo maior. Então o período do A é menor que o do B, realmente. Agora o que é frequência? Bom, frequência é o número de voltas por segundo. Então você percebe que o A completa mais voltas num certo tempo do que o B. Então a frequência do A é maior. O que faz todo sentido. Afinal, período e frequência são grandezas inversas. Se o período do A é menor que o período do B, é porque a frequência do A é maior que a frequência do B. Grandezas inversas. Fechado, tranquilo, tranquilo, crianças, beleza? Esses são os conceitos iniciais. Aí, um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme, realizando 30 RPM, rotações por minuto. Então a frequência, 30 rotações por minuto. Beleza? A cada minuto completa 30 rotações, 30 voltas. A velocidade angular dele em radianos por segundo é quanto? Bom, como é que eu calculo uma velocidade angular? Conceito, tá? Conceito matemático. Velocidade angular é 2π vezes f, ou ainda 2π sobre t, onde f é a frequência e t é o período. Tranquilo. Eu sei a frequência, eu sei o f, então eu vou usar essa primeira relação aqui, ó. 2π vezes f. Mas eu tenho já um probleminha de unidades, eu já percebi. Aqui está em RPM, rotações por minuto. Aqui está em radianos por segundo. Não posso misturar minuto com segundo. São grandezas incompatíveis. Beleza? Então o que eu faço? Vou transformar isso aqui para rotações por segundo. E por segundo é a mesma coisa que hertz. Lembra? 1 minuto são 60 segundos. Então, se completa 30 rotações a cada minuto, eu posso fazer assim, ó. São 30 rotações a cada 1 minuto. É que 1 minuto são 60 segundos. Então, entende? 30 rotações a cada 60 segundos? É essa informação aqui. E em 1 segundo, quantas rotações seriam? Uma regrinha de 3, eu resolvo a minha vida. Descubro quantas rotações por segundo. Daí eu vou ter a frequência em rotações por segundo, em hertz. Faz lá um produto cruzado, x vezes 60, 60x, 30 vezes 1, 30. Então esse x vai ser 30 sobre 60. Simplifica, 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 simplifica. X é igual a 0,5, ou 1 sobre 2. Hertz. Agora eu tenho a frequência em rotações por segundo. Hertz são rotações por segundo. Quando você já tem uma certa prática, você vê rapidinho que de RPM para Hertz, divide por 60, já que 1 minuto são 60 segundos, tá? Ficou inseguro, insegura? Faz uma regrinha de 3 rapidinho, não custa nada, é bem rápido, para você se garantir. Então agora a velocidade angular vai ser quanto? 2π vezes a frequência que eu acabei de calcular em Hertz. Hertz é por segundo, vezes 0,5. Então a velocidade angular vai ser quanto? 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes π, π. Unidade de velocidade angular? Radianos por segundo. Está aqui a unidade da velocidade angular. Portanto, a resposta, letra C. Está lá o nosso gabarito, π radianos por segundo. Como ele já pediu aqui em radianos por segundo, não precisa aparecer a unidade ali. Tamo tranquilo, todo professor bom é carequinha. Miranda, eu lutei tantos anos contra isso aqui, mas não tem jeito, tô perdendo a batalha, não tem jeito. Meu pai tinha uma careca aqui até o fim da vida dele, então eu sei que esse é o meu futuro. Não vai ter jeito. Beleza? A questão do demônio, Camila? Não é do demônio, não, vai. É assim, mas não é do demônio. Poxa, tadinho, tadinho do demônio. Vamos lá, na sequência aqui, ó. Transmissões. Quando a gente fala em movimento circular, tá?
fácil que caia uma dessa no domingo. Não, eu não quero só que caia uma dessa no domingo, eu quero que vocês acertem uma dessa no domingo, tá? Quero que vocês acertem. Tamo beleza? Ó, os likes estão chegando em 1,8 mil. Vocês são demais. Se eu pudesse, eu daria um like para cada um de vocês aqui, não tem como, sacou? Não tem como. Mas quem não meteu o dedo no like ainda, mete o dedo. Valorizar o trabalho do profissional da educação. Agora, ó, nos acoplamentos por correia, ou corrente, né, no caso das bikes, e por engrenagem, a velocidade linear dos pontos externos das polias é a mesma. É aqui, nessa relação aqui, que a gente acaba resolvendo os problemas que envolvem transmissões. Já caiu no Enem em algumas situações, simplesmente aquela ideia de pedalar. Se você, por exemplo, nessa polia maior aqui, você está pedalando aqui, certo? A correia está transmitindo isso aqui para trás, e aqui tem os raios. E aqui vai ter a roda da bike. Você já entendeu a ideia aqui? Eu estou pedalando aqui na frente, ó, ó, ó. Pé no pedal, estou pedalando aqui. Fechou? Como esse raio aqui é maior do que esse, isso faz com que cada volta do pedal dê mais do que uma volta lá atrás. É assim que a gente leva vantagem. Inclusive, quando nas marchas mais pesadas, onde você tem lá a coroa bem grandona e a catraca bem pequenininha, sabe uma marcha pesada? É aquela que a pessoa pedala poucas vezes, uma frequência baixa, mas a bicicleta anda muito. Só que é claro, para isso exige um esforço muscular maior. Não tem como enganar a natureza. As marchas mais leves é quando o diâmetro da coroa e da catraca são mais parecidos. Então, cada volta do teu pedal dá menos voltas lá atrás. Você percebe que a pessoa está pedalando numa marcha leve porque ela roda muito aqui no pedal e a bicicleta não está tão rápido assim. Isso é uma marcha leve. O Enem já cobrou questões que envolviam esse tipo de relação. Só de marcha leve, marcha pesada, qual que tem a maior relação para cada volta, quem dá mais voltas lá atrás. Entende? Isso é um tipo de relação. É um tipo de relação. Mas quando tem problemas numéricos, você tem que entender que a velocidade linear é a mesma para as duas. A frequência não é, essa de trás dá mais voltas por segundo do que a da frente. Mas a velocidade linear é a mesma, de um ponto da periferia. Grego, como é que eu sei disso, cara? Cara, não é a mesma correia que está passando pelos dois? A correia, a corrente da bike garante que a velocidade de uma polia vai ser igual à da outra. Porque a mesma correia está garantindo que a velocidade vai ser igual. Ou quando você tem um acoplamento como esses, como uma está diretamente em contato com a outra, não tem como uma ser mais rápido em termos de metros por segundo do que a outra. Então, obrigatoriamente, elas têm a mesma velocidade linear. E aí, eu preciso lembrar dos conceitos matemáticos, tá? Conceitos matemáticos, o que poderia ter aqui de conceito matemático? Velocidade linear. 2πr vezes f. 2π vezes o raio vezes a frequência, ou ainda 2πr sobre t, certo? É distância dividido por tempo. Ou usando a frequência ou usando o período. E velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Porque lembra que velocidade angular a gente usou na questão anterior. É 2π vezes f, ou ainda 2π sobre t. Um grego fazer um π desse jeito é uma vergonha para a raça. Mas olha só, veja que a única diferença entre a velocidade angular e a velocidade linear é esse r que aparece aqui, ó. É a única diferença. Então, se você pegar isso aqui e acrescentar um r aqui ou aqui, você chega na velocidade linear. Portanto, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Beleza? E aí, ao invés de ser em radianos por segundo, vai ser em metros por segundo. Alguém comentou ali, podia ficar só na teoria, né? Vou dizer, tá? A chance de aparecer uma questão teórica é muito maior do que a chance de aparecer uma questão que envolva cálculos. Pelo menos isso vocês podem ter essa segurança. O que eu estou fazendo é dar aquele lembrete, daquele up, que se por um acaso cair, o que é mais difícil, é realmente mais difícil de acontecer,
vocês têm que estar preparados também, tá? Mas é muito mais provável que fique na teoria mesmo, tá? Qual período é maior, qual frequência é maior e acabou. Bem mais provável. Mas vamos lá. Quando a gente fala em transmissão, então, quando tem uma correia, a velocidade angular é tanto maior quanto menor for o raio. Por exemplo, olha aqui. Imagina a velocidade angular dessa aqui e a velocidade angular da catraca lá atrás. Perceba que essa aqui tem uma velocidade angular menor do que aquela. Descreve um ângulo menor no mesmo tempo. Porque é a velocidade angular, certo? Quanto maior o raio, até completar uma volta aqui, ali completou mais do que uma volta. Mesma ideia com a frequência, certo? A mesma relação vale para a frequência. Qual das duas polias tem uma frequência maior? Olha de novo para isso aqui. Vai, volta lá. Olha de novo. Essa aqui gira mais vezes num certo tempo do que essa daqui da frente. Então, quanto menor o raio, maior a frequência. Para compensar, já que a velocidade é a mesma, quando o raio for grande, deixa eu mudar de cor para ficar mais visível, quando o raio for grande, a frequência tem que ser menor, para garantir que a velocidade é a mesma das duas. Fechado? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Aí vai. Já o período de rotação aumenta com o raio, claro, porque o período é o inverso da frequência. Então, essa aqui leva mais tempo para completar uma volta do que a de trás. Por quê? Porque ela tem um raio maior. Entende? Se você ficou na dúvida, meu, período é diretamente proporcional, inversamente proporcional, lembra da tua bike. Lembra da tua bike. Cada uma volta aqui na frente dá mais de uma volta lá atrás. Aí você vai ver o conceito de período, o conceito de frequência, para pegar a questão teórica, para matar a questão teórica. Agora olha uma questão aqui de cálculo, tem teoria também, mas de cálculo num nível mais elevado. Vamos ver, vem comigo aqui. Deixa eu beber um golinho de água, vai. Eu mereço. Inversamente proporcional, raio maior, frequência menor. Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Entende a ideia? Maior o raio, completa uma volta, leva mais tempo para completar uma volta. Então o ângulo descrito é menor. Menor a velocidade angular. Perfeito. Perfeito. Agora vamos. Dois discos estão em contato de tal maneira que giram sem que haja deslizamento de um em relação ao outro, conforme a figura abaixo. Aqui são os dois discos, um disco de raio maior, um disco de raio menor. Eu vou chamá-los carinhosamente de A e B, porque eu sou um cara muito criativo para dar nomes, tá? O disco maior gira com uma velocidade angular, cujo módulo é 2π radianos por segundo. Então a velocidade angular do disco A é 2π, o de raio maior. O raio maior é o A, né? 2π radianos por segundo. Beleza? E possui um raio. O raio do disco A é de 40 centímetros. Beleza. Sabendo que os dois discos giram com velocidades angulares constantes e que o raio do disco menor, o disco menor eu chamei de B, então o raio do B é de 10 centímetros, assinale o que for correto. E aí, é uma questão de cálculo e eu repito, não acho tão provável que apareça uma dessa no Enem, mas a gente tem que estar preparado, tá? Aí ele pergunta, qual vai ser o período de rotação do disco menor? Vai ser 0,125? Essa é a pergunta dele, qual vai ser o raio de rotação, qual vai ser o período de rotação do disco menor? Bom, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pensar aqui em termos de fórmula, tá? Como a velocidade de um é igual à velocidade do outro, então velocidade angular vezes o raio de um é igual a velocidade angular vezes o raio do outro. Assim, eu vou começar a resolver essa primeira, a 0,1. Vou começar a resolver ela. Vai lá. Velocidade angular do A vezes o raio do A tem que ser igual à velocidade angular do B
vezes o raio do B. E aí eu vou ver o que eu tenho aqui. Eu sei velocidade angular do A e o raio do A, e sei o raio do B. Então eu consigo calcular a velocidade angular do B. Aí com ela, eu vou calcular o período. Então já tracei a estratégia de como eu vou fazer essa resolução. Velocidade angular do A, 2π, e o raio 40 centímetros. Então a velocidade angular do A, 2π, o raio 40 centímetros. Velocidade angular do B, não sei. Mas eu sei o raio do B, 10 centímetros. Lembrando que eu mantive isso aqui em centímetro, como esse aqui também está em centímetro, eu nem transformei para metro. Não precisa, a não ser que eu queira muito. Simplifica esse com esse aqui, fica um 4 aqui, certo? Portanto, a velocidade angular do disco B vai ser 2 vezes 4 vezes π. 8π radianos por segundo. Faz sentido? Vamos dar uma olhada se faz realmente sentido. Você percebe que o raio do A é 4 vezes maior do que o raio do B? Então, se o raio do A é 4 vezes maior do que o raio do B, então a frequência do B, a velocidade angular do B, vai ter que ser 4 vezes maior que a do A. Então faz sentido sim, ó. 8π é 4 vezes maior do que o 2π. Então faz sentido. É aquela relação de proporção inversa que a gente tinha comentado. Beleza? Então achei a velocidade angular. A partir do momento que eu sei a velocidade angular, conceito matemático. Velocidade angular é 2 vezes π dividido por t. Porque ele quer o período, e período é o t, é o tempo. Então 2π dividido por t. Período então vai ser 2π dividido pela velocidade angular do B. Passei o período multiplicando, a velocidade angular dividindo. 2π dividido pela velocidade angular, 2π dividido pela velocidade angular do B que eu acabei de calcular, 8π. Não se assustem pela presença do π. Normalmente, eles se simplificam. Vai ficar 2/8, que é a mesma coisa que 1/4. E 1 dividido por 4 dá 0,25 segundo. 0,25 e não 0,125. Então a primeira é falsa. Beleza? A primeira é falsa. A segunda. Se um dos discos girar no sentido horário, o outro irá girar no sentido anti-horário. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Eu fiz um trocadilho. Faz sentido? Olha só. Um disco girando no sentido horário, movendo o outro. Então, se um gira em um sentido, o outro obrigatoriamente gira no sentido contrário. Então, se um disco gira no sentido horário, o outro vai girar no sentido anti-horário, porque estão em contato ali. Você entende isso? Então, essa aqui é verdadeira. Agora, o disco maior gira com uma frequência de 60 RPM. Putz. Ele quer saber quanto vale a frequência do disco maior. Ele me deu a velocidade angular do disco maior. E quer saber quanto vale a frequência do disco maior. Será que eu consigo achar essa frequência? É possível ou não? Bom, vamos lá. Conceito, tá? Conceito matemático. Velocidade angular. Já vou colocar do A, né? Porque é do disco maior que ele quer. É 2π vezes F, ou 2π dividido por T. O que ele quer aqui? Frequência, F. Então, 2π vezes F. Se ele quisesse o período, eu ia usar 2π dividido por T. Beleza? Mas ele quer a frequência. Qual a velocidade angular do A? 2π é igual a 2π vezes F. Frequência do A. Já vou simplificar direto aqui, né? Vou passar dividindo, simplifica esse com esse, fica 1 e 1. Então a frequência do disco A vai ser 1. Mas vai ser 1 o quê? Ele disse aqui que a velocidade angular do A, olha lá no enunciado, é 2π radianos por segundo. Por segundo. Então aqui a frequência do A é uma rotação por segundo. Que é o Hertz, né? Hertz é rotação por segundo. Pensa comigo. Se gira uma volta a cada segundo,
Um minuto tem 60 segundos. Então você dá uma volta a cada segundo, são 60 voltas no minuto, certo? É só multiplicar por 60. Já que um minuto tem 60 segundos e é uma volta a cada segundo. Entendeu? Portanto, a frequência do ar vai ser 1 vezes 60, 60 rotações por minuto. Frequência de 60 rotações por minuto? Verdadeira também. E agora, eu quero dar uma dica. A Melissa colocou um hertz perfeito. Perfeito. Galera, eu tô vendo uma galera se apavorando com esses cálculos. Olha só, eu disse, tá? Eu tô preparando vocês para uma previsão apocalíptica, se aparecer. O que eu acho difícil. Seriam aquelas questões mais difíceis mesmo. Por isso a gente está te preparando para isso. Não se apavora com isso agora. Lembra dos conceitos, esses conceitos aqui, ó. Isso eu acho interessante você se lembrar. Que velocidade vezes o raio de um é igual a velocidade vezes o raio da outra. Se lembra disso? Lembra como é que se calcula uma velocidade angular, que é um ângulo dividido por tempo. Uma volta completa é um ângulo de 2π dividido pelo período. E uma velocidade linear, não está aqui, né? Velocidade linear, 2πr vezes f. É só colocar um r aqui, ó. Ou 2πr sobre t. Se você quer se preparar para uma questão apocalíptica, lembra desses conceitos ali. É grande a probabilidade? Não é grande, mas é possível. A gente não sabe, a gente não consegue prever. Se nós conseguíssemos prever, eu já te dava o gabarito, cara. Eu já te dava o gabarito direto. Não dá para prever. Beleza? E agora a última, ó. O módulo da velocidade escalar linear de um ponto situado no disco menor, distante 5 centímetros do eixo de rotação do disco, é de 40 π radianos por segundo. Essa é aquela questão que você não precisa resolver. Por um motivo simples. Velocidade linear, velocidade escalar linear, é em metros por segundo, e não em radianos por segundo. Quando ele colocou esse radianos por segundo, ele vai te testar. Então você olha radiano por segundo, isso, radiano por segundo, é velocidade angular. Ele deu aqui, ó. Velocidade angular é 2π radianos por segundo. Então não pode ser a mesma unidade da velocidade linear. Então isso é falso, é direto, sem precisar perder tempo fazendo esse cálculo. Beleza, tranquilo. Tranquilo? Eu tô vendo uma galera dizendo, ó, tô conseguindo o cálculo. E tô vendo algumas pessoas se assustando. Vamos lá. Tranquilidade, calma. Esse é o momento de calma. Não sentir dificuldade? Olha de novo, assiste de novo esse pedacinho. Foi tranquilo? Vamos pra frente. Beleza? Fiquei com peso na consciência de ter assustado alguém. Não quer. O objetivo não era assustar ninguém. Não era. Nem de perto. Eu queria assustar vocês, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, o gabarito da questão está aqui. 1 e 8 falsas, 2 e 4 verdadeiras, como eu já tinha te mostrado. Fechado. Equações do movimento uniformemente variado e da queda livre. Aqui, ó. Essas equações são aquelas que, quando o Enem cobra uma questão envolvendo elas, normalmente ali no enunciado, ele te dá uma dica, ou a própria fórmula, ou aquele textão lá para te indicar como é que você calcula isso. Mas guarda, tá? Olha essa fórmula aqui, tá vendo? Ó, sem sono, vendo TV até as 2h30. Um macete. Ó, vi vovó atrás do toco. É outro macete. A vovó pode estar onde ela quiser. Aqui, V ao quadrado é a mesma coisa que V vezes V, né? Então aqui é vovô e vovó, né? Como é V ao quadrado, é vovó, mais 2 anões em uma
pirâmide sexual. E se o Jubilu ouvir isso, ele vai me demitir. Mas é vovô e vovó, mais 2 anões numa pirâmide sexual. Essa aqui é do sorvetão. Tem gente que fala de sorvete e sorvetão. Beleza? O que eu quero chamar a atenção para queda livre? Que se você precisar usar essas mesmas equações para queda livre, basta você substituir 2 coisas. No lugar da aceleração, você substitui por gravidade, que é a gravidade, no caso da queda livre, a gravidade, o valor da gravidade é a aceleração. Perceba, onde tem aceleração a gente colocou gravidade, onde tem aceleração a gente colocou gravidade, e substitui o S, ou X, né? Alguns livros usam X e X0 aqui, por H de altura. Delta H, H0. Se você substituir isso, todas as fórmulas de movimento uniformemente variado valem para os cálculos de queda livre. Se for necessário, se meus vizinhos ouvindo isso, Jesus, não fala para o Jubilu de pirâmide sexual, esquece isso, tá? Eu não falei nisso, eu nego até a morte, vocês editaram o vídeo. Agora olha só, estadual de Ponta Grossa. A equação horária que descreve o movimento de um automóvel deslocando sobre uma estrada retilínea horizontal é dada por x é igual. Vou escrever aqui. X é igual 20 mais 4t mais 2t ao quadrado. Fechou? Tá. Que equação é essa? Se você olhar para as equações lá, você vai perceber que é essa equação do sorvetão aqui, ó. X é igual a x0, v0t, meio de at ao quadrado. Então aqui vai ser assim, ó. Fazendo um paralelo. S é igual a S0, v0 vezes t, mais 1 meio de a vezes t ao quadrado. Quando você faz isso, coloca a fórmula original em paralelo com a equação que ele te deu, você consegue tirar um monte de informações dali. Por exemplo, você percebe aqui rapidamente que a posição inicial é 20 metros. Olha o 01. A posição inicial do automóvel é de 20 metros. Verdadeira. Não precisei fazer cálculos, só precisei reconhecer qual era a equação. A velocidade do automóvel em t igual a 3 segundos vai ser 16 metros por segundo. Aqui é um perigo. Tem gente que pega o t igual a 3 segundos e substitui aqui nesse tempo aqui, ó. Não faz isso. Se você substituir o 3 segundos aqui, você não vai estar achando a velocidade do automóvel, você vai estar achando o x, a posição dele. Não é isso que a gente quer. Ele quer que a gente calcule aqui a velocidade do automóvel. Para calcular a velocidade, vi vovó atrás do toco. Essa não é tão ruim quanto a da pirâmide sexual, né? Vi vovó atrás do toco é legal, ela só está atrás do toco. Né? Atrás do toco, nada demais. Então, V igual a V0 mais AT. Aí você vem aqui, ó. Opa, eu passei demais para trás. Tá aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Aqui sim você consegue calcular a velocidade do móvel. Com essa equação que você calcula a velocidade. Então vai. V igual V0. Bom, V0 eu sei. Eu consigo tirar daqui, não consigo? Ó. Olha quanto vale o V0. Vale 4. 4. Mas, quanto vale a aceleração? Bom, a aceleração tem que tomar cuidado. Em grego é 2 a aceleração. Não é, tá? A metade da aceleração vale 2. Se a metade da aceleração vale 2, é porque a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Entende? Vou passar esse 2 para cá multiplicando. Ó, é 1 meio de AT ao quadrado. Esse 2 aqui, então, é a metade do A. Então, já sei quanto vale o A. 4 vezes o tempo. Agora sim, o tempo de 3 segundos vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 4, 16 metros por segundo. E 16 metros por segundo, 0,2, verdadeira. 16 metros por segundo. O movimento do automóvel é retilíneo e uniforme. Esse eu dispenso direto, na hora eu tiro daqui. Afinal, não pode ser retilíneo e uniforme se tem uma aceleração.
A aceleração é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então essa é falsa. Entre os intervalos de tempo t igual a 0 segundo e t igual a 2 segundos, o automóvel percorreu uma distância de 36 metros. Vamos lá. Agora ele quer a distância que o automóvel percorreu. Então a distância vai ser assim, ó, S é igual S0, sem sono, vendo TV, até as 2h30. E como ele quer saber a distância que ele percorreu, se eu passar esse S0 para cá negativo, vocês entendem que vira um ΔS? Afinal fica o S final menos o S inicial. É um ΔS, a distância que ele percorreu. Fica V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. E agora colocando os valores, ΔS é igual V0 vezes t. Bom, V0, a velocidade inicial, aqui, né? 4. O tempo é de 0 até 2 segundos, então são 2 segundos. E o A é 4 também. Então vai V0 vezes t mais 1 meio, a aceleração é 4 vezes t ao quadrado. Então ΔS vai ser 4 vezes 2 dá 8. Aqui vai ficar meio vezes 4 dá 2, né? 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4 dá 8. Então isso aqui tudo dá 8, né? 4 vezes 4 é 16, vezes metade dá 8. 8. Então ΔS foi de 16 metros. E não 36 metros. Mas eu entendo a pegadinha aqui. Sabe por quê? Porque quem não fez isso que eu fiz aqui, eu passei o S0 para cá. Quem não fez isso, quem deixou o S aqui e colocou o S0 como sendo 20, se colocar os valores aqui, vai dar 36 mesmo. Mas aí o que você tem que entender? Como ele começou do 20 e agora ele chegou no 36, é porque o ΔS foi de 16 metros. Tá? Para evitar esse tipo de problema, eu já passo o S0 negativo, já vira um ΔS na hora. Assim eu resolvo a minha vida. Beleza, minha galera? Vamos lá, aumento pro grego. Hashtag aumento pro grego. Na verdade, vocês é que merecem. Vocês estão aqui até uma hora dessa me aguentando. Vocês merecem muito mais do que eu. Lançamento oblíquo. Olha só. O que é um lançamento oblíquo? É uma composição de dois movimentos. Um movimento retilíneo e uniforme, na horizontal, e um movimento uniformemente variado, na vertical. Os dois ao mesmo tempo dão lançamento oblíquo. É assim, é mais ou menos assim, quer ver? Ó? Imagina se você joga um corpo para cima. Vai, joga. Sobe, desce. Sobe freando e desce acelerando. Se você joga um corpo em movimento retilíneo uniforme na horizontal, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Imaginou? Sobe freando, desce acelerando, na horizontal, movimento uniforme. Junta os dois para ver como é que fica. Ó, começou aqui, cruza esse com esse e faz a mesma coisa em todos os outros. Ó. Percebe? Cruza esse com esse com esse e assim sucessivamente. Olha o formato da trajetória. Uma parábola. Claro, quando eu lanço um corpo, o movimento é parabólico, porque é uma composição desses dois movimentos. E aí eu tenho uma dica aqui para vocês que é muito legal, muito legal. O ângulo de lançamento que proporciona o máximo alcance horizontal, 45 graus, tá? Questões que envolvam, por exemplo, lançamento de dardo, uma pessoa, um jogador no futebol, um goleiro cobrando um tiro de meta, ele quer que chegue mais longe possível. Se a bola sair do pé dele com 45 graus de inclinação, vai ser o máximo alcance possível. E uma outra dica que é muito importante, ângulos complementares têm o mesmo alcance horizontal. Lembra o que é complementar? Aqueles ângulos cuja soma dá 90. Então, por exemplo, 75 graus vai bem alto e cai aqui perto. Cai na mesma distância que o 15. Porque 75 mais 15 são complementares, são 90.
60 graus cai junto com o ângulo de 30, os dois caem aqui. Por quê? Porque 60 e 30 são complementares. E aí você vê que o 45 ele é especial. Porque para chegar na mesma distância que o 45, só outro de 45. O complementar de 45 é 45. Certo? Então 45 graus, máximo alcance horizontal, máxima distância de lançamento. Seja de um foguete, de um míssil, lançamento de dardo, lançamento de martelo, salto em distância de um atleta, enfim. Não importa. Tranquilo, beleza, beleza. E aí, olha só, sobre movimento uniforme, isso é mais fácil. Espaços iguais em tempos iguais, esse é o último conceito dessa nossa aula, tá? Eu já vi, a galera já tá falando, ó, deu horário. Eu vou levar mais 2 minutinhos para terminar. Prometo para vocês, não vou cansar vocês demais. Se a trajetória for retilínea, ele é chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme. Se for o circular, MCU, movimento circular e uniforme. Se for uma trajetória qualquer, é simplesmente MU, movimento uniforme. O que significa, o que o movimento tem que ter de especial para ele ser uniforme? Velocidade escalar instantânea constante. Ou seja, tem que manter a mesma velocidade em módulo em todos os instantes. Isso é um movimento uniforme. E se ele tem a mesma velocidade constante todos os momentos, e diferente de zero, porque se for zero ele está parado, significa que ele não tem aceleração. Igual a zero. E aí a gente cai na equação do sorvete. Essa aqui não é o sorvetão, é o sorvete. S igual a S0 mais VT. Esse tipo, a nossa aposta para o Enem, é alguma questão de encontro de móveis. É uma aposta, tá? E aí qual seria? Por exemplo, determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Lembra como é que eu uso essa equação aqui? De movimento uniforme para determinar o tempo de encontro entre dois móveis? Quem se lembra? Quem se lembra? Manda aí. Vai lá, vai lá, vai lá. É o seguinte, ó. Você vai pegar, ó, aqui já tem A e B, tá? Você vai montar a equação das posições para o móvel A. A equação das posições é aquela, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá. S igual a S0 mais VT. Você vai montar a equação das posições para o móvel B e vai igualar as duas. Clico, por que eu vou igualar as duas? Eu quero saber quando que eles vão se encontrar, velho. Quando que eles vão se encontrar? Quando eles estiverem na mesma posição, no mesmo espaço. Portanto, por isso que eu igualo as duas equações. Igualou as duas equações, você resolveu o problema. Aí como é que eu faço? Olha só, o S do A vai me ajudar a montar aqui. S igual a S0, posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Posição inicial, 0. Mais velocidade, 30, vezes o tempo. Vamos montar a equação para o móvel B. Posição do móvel B. Vai. Posição inicial, quilômetro 400. 400. Velocidade, 50. Vezes o tempo. Só que é claro, esse 50, ó, está no sentido contrário ao 30. Então a gente determina um sentido para ser o positivo. Aqui eu coloquei o do 30 como sendo o positivo. Obviamente esse 50, como está em sentido contrário, vai ser negativo. E daí é só igualar as duas e resolver. Olha como é que fica. 0 mais 30t, 30t. 400 menos 50t, 400 menos 50t. Esse menos 50t vem para cá positivo, vai ficar mais 50, né? 30t mais 50t, 80t é igual a 400. Então, t vai ser igual a 400 dividido por 80, simplifica, simplifica, 40 dividido por 8, 5 horas. Então, a distância tipo São Paulo, Rio de Janeiro, 400 quilômetros. Com essas velocidades aqui, daqui a 5 horas eles vão se encontrar. Uma dica, vai. Eu tô dentro do tempo
Então eu vou dar uma dica para te ajudar e fechar com chave de ouro essa nossa live. Dá para resolver uma questão como essa meio que de cabeça. Se 5 horas, a galera toda respondendo 5 horas, vocês são demais. Olha só, dá para resolver essa questão meio que de cabeça. Se você entender o conceito de velocidade relativa. É a velocidade de um em relação ao outro. Você percebe que esse móvel A está indo para a direita com 30 km por hora, tentando se aproximar do móvel B? Você percebe que o móvel B está com 50 km por hora tentando se aproximar do móvel A? Então a velocidade relativa de aproximação desses dois, ele está se aproximando com 30, esse também está se aproximando com 50, então a velocidade relativa é de 80 km por hora. É a velocidade de um em relação ao outro. Certo? Grego, mas não é sentido contrário, por que eu somei? Porque a velocidade relativa é uma menos a outra. Então vai ficar 30 menos o menos 50, é 30 mais 50, que dá 80. E aí, se você chega na velocidade relativa, você pode ir direto para cá, ó. Distância, 400 km, dividido pela velocidade. Você cai direto aqui. 400 km com 80 km por hora são 5 horas. E se você olhar bem a forma como a gente resolveu, olha onde é que estava o 30. Está vendo o menos 50 aqui? Ele não passou para cá positivo? Então a fórmula já deu um jeito de somar as duas, de chegar nesse 80 aqui para você. Se os dois estivessem indo na mesma direção, por exemplo, imagina que os dois estivessem indo os dois para a esquerda. Aquele estaria se afastando com 30 e esse se aproximando com 50. A velocidade relativa seria 20. Porque um está indo com 50, mas o outro está fugindo com 30, então está se aproximando 20 km a cada hora. Como os dois estão indo um de encontro ao outro, você soma as duas velocidades. É um jeito de calcular isso através de velocidade relativa. Beleza, minhas crianças? Olha só, eu passei ali 5 minutinhos, vocês me perdoem por isso. Sei que vocês estão cansados, vocês são os heróis de continuarem aqui até agora. Vocês têm toda a minha admiração. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Quem não deu um joinha ainda dá tempo, dá um joinha ali para valorizar o trabalho do profissional de educação e fiquem com Deus. Um grande abraço. Assim como o Lauro gosta de dizer, vocês vão ouvir a minha voz sussurrando, essa voz fanha, sexy, sussurrando no ouvidinho de vocês a resposta quando vocês estiverem fazendo a prova no domingo. Um grande abraço, fiquem com Deus.